teu poder, tua graça, ensina-os, cuida deles, protege eles e faça com que eles cresçam na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmos. Vai lá, Axa, vai. Vai lá com os tios, os meninos, vai lá. É linda, né? Essa é a Axa. Salmo 73, por favor. Salmo 73. Eu quero ler o último versículo, porque nós vamos fechar nele. O tema da mensagem é: você está sendo enganado. Será que estamos sendo enganados? Vamos ver no que estamos sendo enganados. Esse tema Deus ministrou em meu coração ao ler o texto inteiro, ao estudar o texto, ao ver versículo por versículo. Eu pude imaginar quantos gabinetes eu faço, quantos atendimentos eu faço há anos. Nesses meus 30 anos de ministério, eu fiquei pensando quantos gabinetes eu vi isso aqui acontecer na vida de muitos cristãos. E eu fiquei pensando, eu creio que é uma mensagem que nós podemos diluir devagar, junto com a igreja. Então eu quero muita atenção de vocês, porque vai ser uma mensagem que eu vou tentar ser o mais devagar possível, para que todos entendam. Salmo 73, versículo 28, diz assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamei todos os teus feitos. O que levou o salmista da família de Asaf a escrever isso, a cantar isso? O que levou esse salmista a colocar um final de um texto tão poderoso? Obrigado, pastor. O que levou? Vamos ver então no começo do Salmo 73. E eu quero dizer para vocês que não se assuste se você se sentir enquadrado dentro desse salmo. Não se assuste se você de repente perceber que você falou assim: meu Deus, é isso que eu estou passando, é isso que eu estou vivendo. Preste bem atenção, diz assim o início do salmo: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Ele começa claro que quando ele começou esse texto, ele já tinha tido a experiência ruim e boa que esse salmo orienta. Ele conta aqui a crise que ele passou e o tipo de pecado que ele viveu e como foi que ele se libertou. Esse salmo ele é fantástico, ele é incrivelmente fantástico. Olha o que o salmista diz: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Aí ele para. Versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Aí alguém diz assim: poxa, do que o salmista está dizendo? Sobre o que ele está falando? Ele está dizendo aqui que quase caiu em pecado. Aí você imagina adultério, né? Você imagina prostituição, você imagina roubo, você imagina desgraças das piores espécies, porque infelizmente a igreja, apesar de ter evoluído muito, o conceito de pecado da igreja ainda é muito microscópico. Eu tenho estudado há pouco tempo, estudei sobre questões de pecado. 87 pontos onde você pode pecar.
87 citações bíblicas te encaminhando em direção ao pecado, e tudo saindo dos 10 mandamentos. Estranho, né? Agora imagina, ele está falando aqui, ó, Deus é bom para Israel e para aqueles que são puros de coração. Aí ele diz assim agora: quanto a mim, eu quase escorreguei, eu quase caí. Aí você diz assim: e esse cara deve ter quase caído em adultério, que é o que a gente pensa, né? Esse cara deve ter caído quase em algum tipo de pecado aí. Que pecado que esse cara caiu? Ele vai relatar o pecado dele aqui no livro de Salmo. Olha o pecado que ele cometeu. Ele diz assim, ó: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha o pecado dele qual é. Ele teve inveja de quem faz a maldade, de quem pratica o erro, e as coisas estão dando certo para aquele povo. Será que você já ficou assim na tua cabeça? Tipo assim, você é honesto, você é correto, você é direito, você faz tudo certinho, e o cara safado, sem vergonha, o desonesto, está lá aprontando e tudo dá bem para ele, tudo dá certo para ele. Você já ficou assim alguma vez? Pensa nisso. E você aí que vai me ouvir, pensa nisso. Aí ele continua relatando onde o pecado dele levou ele, e ele percebeu que aonde o pecado, esse tipo de pecado, levou o povo de Deus. Vamos ver? Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Isso é, esse é o ponto de vista do salmista. Por quê? Porque ele está em pecado. O salmista está vivendo em pecado. Isso é, ele não está convivendo com essas pessoas, ele só vê. É isso que o mundo está mostrando para ele, é isso que o diabo está mostrando para ele, é assim que o diabo está se infiltrando na mente desse servo de Deus. Você acha que Satanás ele vai se infiltrar na tua mente só com prostituição? Você acha que o diabo vai se infiltrar na tua mente com vício só? O diabo vai se infiltrar na tua mente com uma coisa que está aqui escrito, que esse pecado aqui é maledicência. Presta bem atenção, queridos. Se você come alface, se você come verduras, se você bebe água pura, se você come uma comida saudável, tudo direitinho, arrumadinho, você pode ter certeza que a tua saúde vai ser maravilhosa, não é verdade? Tua saúde é consequência do que você come. Mas existe uma saúde que nós precisamos atentar para ela, que é a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. E essa saúde você não vai dar saúde para a tua mente, nem saúde para o teu espírito pelo que você bota no prato, mas pelo que você quer entender e pelo que você quer ver. O que você está vendo nas pessoas? O que você está entendendo das pessoas? Primeiro, Mateus 7 diz assim: não julgueis para não ser julgado, porque da forma que julgar, será julgado. O salmista aqui, ele está nesse pecado, ele está produzindo julgamento, ele está observando as pessoas mais. Ele está observando as pessoas que pecam, as pessoas que erram, as pessoas que falham. E ele está vendo só coisas boas acontecendo na vida dessas pessoas. E o que ele está fazendo com isso? Hein? O que ele está fazendo com isso? Ele simplesmente entrando no caos espiritual por causa do diabo que está enganando ele, está colocando na mente dele, fazendo ele ver o que o diabo quer que ele veja. Você precisa entender que Deus tem algo para te mostrar. E o que Deus tem algo para te mostrar, o algo de Deus que Ele tem para te mostrar, não é a vida torta de ninguém. O que Deus quer te mostrar são os testemunhos dEle, os seus grandes feitos, que o Deus que nós servimos e cremos, é aquele que abre o mar vermelho, é aquele que dá vista aos cegos, é aquele que levanta o coxo, é aquele que ressuscita mortos e dá vida a quem precisa. Esse é o nosso Deus. Mas quando você entra no campo de ação, sua mente
começa a entrar no engano do diabo, as consequências são terríveis. E pior que eu percebo que ao longo da minha caminhada, muitos cristãos estão sendo enveredados, suas mentes estão sendo nutridas, suas almas estão sendo danificadas e destruídas por causa desse mal. Então eu quero dizer mais uma vez para você, você pode estar sendo enganado. Por quê, pastor? Por você mesmo, pela sua própria mente, pelo que você está pensando, pelo que você está acatando dentro de você. Você não é uma lixeira do inferno, você é um jardim de Deus, nascido para ser regado, para dar perfume, para dar louvor, para glorificar o nome de Deus, amém? Olha o que o salmista diz acerca de si mesmo. Estão livres, está dizendo agora o que ele está vendo no homem mau, no homem ímpio. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve como colar, e eles se vestem de violência. Do que seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam, falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam a opressão. Com a boca arrogam a si os céus, isso é, eles maldizem a Deus, e ele está vendo só aqueles caras crescer e declarar coisas ruins, o ímpio vivendo sem temor, vivendo sem nada, e o cara erra mesmo, mas no final do tempo o cara está se dando bem, ele está vendo isso, preste bem atenção. E como línguas se apossam da terra, por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras, até saciar. Então, olha o versículo, querido, o versículo 10. Ele está dizendo que o povo de Deus estão bebendo disso, o povo de Deus está com inveja, o povo de Deus está entrando nesse clima. Fala assim, isso está dando certo para eles, por que eu não vou entrar nessa? Por que eu também não vou começar a fazer esse modo de vida? Por que eu não vou praticar essas coisas também? O cara peca, erra, está dando tudo certo, por que eu não vou fazer? Vocês estão me entendendo? Preste atenção, vamos ver agora o crescimento espiritual de um homem de Deus. Versículo 11, eles dizem como saberá e terá conhecimento o Altíssimo? Isso é, o diabo, ele quer convencer o cristão, o servo de Deus, o homem de Deus, pelo fato das coisas estar sendo feitas de forma errada, e parece que Deus não age, a gente começa a ser convencido de que Deus não está nem aí. Deus não se importa. Queridos, Deus é paciente, guarda isso. Deus está dando um tempo para todo mundo, até para nós mesmos nos consertarmos. Deus está dando tempo para você parar e meditar. Deus está dando tempo para o pior homem da terra, o estuprador, o assassino, o homem pior do planeta. Para quê? Para que ele se arrependa. Porque a hora que o juízo vier, não haverá compaixão nem misericórdia. Mas há tempo para aquele que para ouvir a palavra de Deus e atenta para o que Deus quer falar. Na verdade, a maldade e a perversidade prevalecem às vezes em algumas situações, porque Deus está dando um tempo para essas pessoas, para elas se ajustarem. Amém? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Tipo assim, ele fica assim, para que eu vou ficar com o meu coração limpinho, agindo certinho, se os caras estão tudo errando aí? Tem gente que já caiu nesse laço aqui? Será que você está nesse laço hoje?
Você está muito preocupado com o que o cara que está errando, o cara que está pecando está fazendo, e você está parando de entender que o que importa é a tua vida espiritual com Deus. O que importa é o que está aqui no versículo 28, que diz assim: mas para mim é bom estar perto de Deus. Hein? Você entende isso? Mas olha para onde o diabo quer te levar. O diabo quer te levar para o lixão. O diabo quer te levar para a lixeira. O diabo quer te levar para o lixo hospitalar, onde estão as misérias humanas, onde estão as desgraças humanas, e você acha que aquilo ali que está acontecendo, não haverá juízo, não haverá julgamento, não haverá nada. Está aí os caras se corrompendo, fazendo as piores atrocidades, mentira para todos os lados, e o que? Nada acontece. Por quê? Porque Deus está dando um tempo. Mas eu quero lembrar para vocês que o tempo do dilúvio durou aproximadamente quase que 4.000 anos. Hein? E quando ninguém mais esperava, veio o quê? O dilúvio. E só uma família se salvou. O juízo vem, amados. O pior é que vai passar pelo juízo terrível de Deus todo aquele que acatar comer a comida do diabo. Todo aquele que entrar nessa onda. Todo mundo faz porque eu não faço. Todo mundo peca porque eu não peco. Olha, fulano errou e agora foi para a igreja. Está lá o pastor da igreja, está em adultério, está o pastor da igreja, está pecando. Tem igrejas onde pastores estão aí a rola aprontando, seus ministérios enriquecendo maravilhosamente bem, e está indo tudo bem para eles, mas eles acham que não tem um Deus no céu, sentado no trono, de olho em tudo. Tem um Deus no céu. E está vendo tudo. Sabe qual é o teu endereço, sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, sabe o que você está sofrendo, sabe o que você está passando, e a única coisa que esse Deus está dizendo para você é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não está mandando você olhar para a vida de ninguém e para a injustiça de ninguém e ficar sofrendo, cheio de veneno na alma. Por isso que a palavra santo significa separado. Separado disso tudo. Separado dessa lixeira. Separado desse lixo tóxico. Santo significa separado, por isso que você tem que ser santo. Você tem que separar dessas ideias. Tem povo de Deus, ou vamos dizer, tem povo que se diz de Deus dentro da igreja, seguindo a maldade e a perversidade, fazendo falcatrua, armações. Tem pastor na internet orando em receber a corrupção e dando glória a Deus quando recebe uma corrupção. Por que isso? Porque esses pastores, coitados, infelizes, estão dizendo o seguinte: todo mundo recebe, então não é pecado, o que tem de mais eu receber também? Vamos continuar. 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino do ímpio. Diga assim: só na presença de Deus eu vou ter uma visão espiritual das coisas. Só na presença de Deus eu vou entender que o mundo espiritual é real. No mundo espiritual existe um demônio com legiões e legiões de demônios, articulando, armando e dominando mentes humanas. E você acha que ele entra, bate, ele arromba a porta e entra? Não, ele entra pelas brechas que deixamos,
através da raiva, através do ódio, através da indignação, através, sabe, de todo o ressentimento que nós damos aí, o diabo entra e ele se aloja em nossa mente, e nós viemos para a igreja, e sabe o que acontece na igreja? Nós não sentimos nada, na igreja não conseguimos adorar, não conseguimos louvar, porque Satanás construiu dentro de nós um templo a ele, e você está sendo enganado. Por quê? Porque você cultua muito mais olhar as coisas do diabo do que olhar as coisas de Deus. Mas eu vim nessa noite dizer que você está enganado, e o engano vai ser destruído da tua vida hoje, e você vai passar a olhar o que é de Deus, e você vai passar a conviver e se alimentar do que é santo, sagrado, puro e real. Pare de comer veneno. Pare de comer que fulano fez, ciclano fez. Pare de se alimentar do pecado e do erro dos outros. Comece a se alimentar, porque Moisés foi e tocou a vara no mar e o mar se abriu. Porque aí o mar da tua vida também vai se abrir. Começa a crer que Jesus multiplicou o pão, porque está escrito que ele multiplicou, e aí não faltará o alimento na tua casa. Começa a crer que Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou a vida de Jairo, porque a ressurreição vai entrar na tua casa. Vai entrar na tua casa aquilo que você bota para dentro. E se você bota para dentro maldade, a maldade entra. Mas se você bota o bem entra na tua casa. Se você entra aqui dentro da tua alma, se entra no teu cérebro, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele será Senhor dentro da tua casa. Se entra na tua alma, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não haverá nada que você não possa vencer. Se você entra na tua alma, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada vai te faltar, porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas se entrar na tua alma que fulano fez de errado, que ciclano fez de errado, a lixeira deles vai entrar na tua casa e você não vai ver Deus operar. Pare de olhar o erro. Pare de comer erva daninha. Pare de comer, comigo ninguém pode. Senão tu morre, é melhor comer alface, come rúcula. Gosto muito. Uma pizza de rúcula, já pensou que delícia? Hein? Mas bota ela em cima depois de passar pelo forno. Negócio de botar rúcula no forno, perde a graça. Vão sair da pizza e vão entrar aqui num prato mais saboroso, que é a palavra de Deus, amém? Quando ele entrou no templo, a visão dele aumentou. Diga assim: quando eu entro na presença de Deus, tudo se esclarece. Diga assim: quando ele estava na presença do diabo, ele disse assim: eu não entendo nada. Quando ele entra na presença de Deus, ele passa a entender tudo. Você quer ficar onde você não entende, ou você quer ficar onde você entende tudo? Você quer ficar onde existe a luz, ou você quer ficar onde existe treva? Você quer ficar onde? Onde os seus pensamentos te amargam por dentro e te deixam feridos por dentro, magoado por dentro, ou você quer comer alguma coisa que te enche da presença de Deus? Onde você quer ficar? O que você quer comer? Aí o salmista, agora crescendo, diz assim: quando meu coração estava amargurado, versículo 21, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato, ignorante, minha atitude para contigo, ele está falando para Deus, era de um animal irracional. Você prepara armadilhas para animais irracionais, e eles caiam. Mas para uma pessoa inteligente, você não pode armar armadilhas, porque ele vai ver, vai identificar.
O diabo quer tirar a tua inteligência espiritual. O diabo quer tirar a tua sensibilidade espiritual. O diabo quer tirar, sabe, ele quer roubar de você a capacidade de entender as coisas pela visão de Deus e você ser enganado. Por quê? Porque o diabo, ele quer matar, roubar e destruir na tua vida. Diga comigo assim: colocar em dúvida todo pensamento que não provém, não testifica a palavra de Deus. Pensou, analisou, leu alguma coisa, um livro, uma reportagem, leu, analisou, pensou, bate com a palavra? Bate, não bate? Tchau e benção, é lixo. Vamos crescendo um pouco mais. Tu me diriges, versículo 24, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. O que ele está dizendo aqui? Se eu começar a andar na presença de Deus, serei honrado. Se eu começar a andar na presença de Deus e obedecer a Deus, Deus será comigo e vai me honrar e vai me abençoar em tudo que eu fizer. É através da obediência e ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus, que as coisas melhoram. Vamos lá? 25. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. Quando você começa a ser curado, e a presença de Deus te revela as coisas, e você começa a ter entendimento das coisas, você entende que não tem lugar melhor no mundo para ficar do que na presença de Deus. Olha que coisa linda. Aqui alguém que passou por uma provação, entrou por um monte de coisa na cabeça, coisas podres na cabeça, mas ele entrou na casa do Senhor, e naquela crise toda Deus se revelou para ele. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é força no meu coração e a minha herança para sempre. Lá no outro, quando ele estava cheio de pensamentos impuros, ele estava dizendo assim: ó, não estou entendendo nada, estou perdido, estou caído, estou destruído. Mas agora, na presença de Deus, mesmo se eu fraquejar, o Senhor em mim é a minha força. Ele vai dizer: não, eu estou com você, rapaz. Levante essa cabeça. Você pensa no que é meu, você age dentro da minha vontade, você ouve a minha voz, você me obedece. Ainda que você seja fraco, eu te dou a mão, te seguro e ando do teu lado. Mas joga a lixeira fora. Deus não quer ninguém andando com lixeira com ele. Deus não chamou gari, Deus chamou príncipe. Ainda que seja alguém que for gari, esse gari é um príncipe de Deus. Alguém vai dizer: pastor, eu sou gari, pastor. Eu falei: você é gari lá fora no trabalho, você não é gari dentro do teu coração nem dentro da tua alma, é? Ou você fica carregando o lixo dos outros no coração? Claro que não. Versículo 27. O que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói a todos os infiéis. Será que tem gente na igreja que é infiel? Claro que é. Por quê? Porque o coração e a mente não está cheio da palavra de Deus, não está cheio do Espírito Santo, não está cheio da graça de Deus. A pessoa se acha dono da razão, critica tudo, discute tudo, questiona todos, faz tudo que não presta. Ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Olha só, querido, você tem que discordar o que está fora da palavra, e você tem que concordar com o que está na palavra. E o que não está na palavra,
joga fora, come o que é bom e vive na presença de Deus. Ouvi uma vez o adultério de um pastor. O pastor me contou um pecado de adultério. Orei com ele e falei: meu irmão, você tem que largar esse negócio. Como é que eu faço, pastor? Simples, chama a mulher, pede perdão a ela. Diz a ela que você é um calhorda, que você é um canalha, que você decidiu buscar a Deus e mudar de vida. O mínimo honestidade. Mas isso só acontece, querido, se você sentir o peso do pecado. Se você gosta disso, você tem que começar a buscar para que Deus te traga condições de você voltar-se para Deus. Deixa eu dizer algumas coisas que vocês precisam entender. Eu quero que vocês parem e pensem numa coisa aqui. Vê se vocês são assim. Você marca um sábado, um convívio. Não, sábado que vem tem convívio. Não, vamos fazer convívio, churrasco, tal, não é? Legal, não é? Fica todo mundo empolgado, não fica? Não é legal isso? Você fica logo se programando, se organizando, não é assim? É. Só que isso agora é segunda-feira. Aí chega na segunda-feira, você não pensa na segunda-feira que você está vivendo. Você está pensando no sábado. É porque sábado você vai se divertir. Sábado você vai rir. Sábado você vai estar com as pessoas que você gosta. Sábado você vai fazer isso. Sábado você vai fazer um monte de coisa legal. Ué, e a segunda-feira, pastor? Ué, pois é, a segunda-feira é um dia que é um presente de Deus e que você tem que viver. Então na segunda-feira, peraí, hoje é segunda. O que eu vou fazer de bom hoje na segunda-feira? Primeiro, sempre tem isso em mente: por onde eu passar, eu vou evangelizar. Por onde eu passar, eu vou deixar semente da palavra de Deus. Pai do Senhor, Deus te abençoe. E sempre, porque hoje é que importa, hoje é que é importante. Eu tenho que viver hoje, eu tenho que viver agora, viver de forma saudável, viver de forma na presença de Deus, viver de forma que eu possa agradar a Deus, viver hoje, na segunda-feira. Talvez o melhor dia da sua vida tenha sido uma segunda-feira e não um domingo. O melhor dia da minha vida foi numa quarta, porque foi o dia que eu aceitei Jesus. Fui bêbado para casa. E saí da casa do meu pai, crente, cheio do Espírito Santo, mais bêbado ainda. Mas dessa vez não era de bebida, de cachaça, era de porre do Espírito, que é onde eu estava, a presença de Deus estava. Onde um centro espírita inteirinho não conseguia mais baixar nada, porque eu estava lá e eu era uma coluna de Deus. É isso que eu quero. Eu quero que minha vida na segunda-feira seja um turbilhão de vida, de graça, de sabedoria. Eu quero que a terça-feira, por onde eu passar, todos saibam que ali passou um servo de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quem pensa em fazer um projeto no sábado, e é segunda-feira, e você não vive a segunda, não vive a terça, não vive a quarta, não vive a quinta, não vive a sexta, o diabo te roubou 5 dias da tua vida que você não viveu. E para o diabo roubar 5 dias da tua vida com besteira na tua cabeça, com a tua cabeça entulhada de besteira, com você pensando que fulano fez, ciclano fez, que fulano fez, isso é lixeira. E você, o diabo vai pegar você por 5 dias, vai roubar 5 dias da tua semana, porque você não vai estar pensando no dia que você está e nem viver aquele dia. É segunda, dá glória a Deus. É segunda tarde, glorifique o Senhor. Busque a presença do Espírito Santo. Busque falar em línguas. Busque ser cheio do Espírito Santo na segunda-feira. Na terça também, na quarta também. E na quinta muito mais, e na sexta muito mais. Quando chegar no sábado, você vai ver que o dia de semana que passou foi melhor do que o sábado que você planejou. Porque você passou uma semana na presença de Deus. E viver na presença de Deus, a fartura de alegria.
O diabo está roubando tempo teu. Sabe quando você pensa besteira? Quando você julga os outros? Quando você condena os outros? Sabe o que acontece? O diabo está roubando teu tempo. Pastor, eu estou há 6 meses magoado com uma pessoa. 6 meses foram roubados da tua vida. Pastor, eu estou não sei quanto tempo que eu não consigo falar com o ciclano. Tanto tempo o diabo roubando de você. Sabe como é que eu sou hoje? Eu aprendi, né? Hoje, se alguém diz assim, ó, não quero mais falar com você, eu saio de carro, vou na casa dela, venho aqui falar com você. Mas eu não quero problema, eu vou falar com você. Minha irmã uma vez disse assim, eu nunca mais quero te ver. No dia seguinte estava na casa dela. Olha o que aconteceu. Minha irmã é durona, minha irmã é zangada, minha irmã é braba. Cheguei na casa dela, o que você veio fazer aqui? Eu vim te dar um abraço, um beijo, você é minha irmã, e eu te amo, não abro mão de você. Ela abriu a cara a chorar, me abraçou, me beijou, eu ainda obriguei ela, ela é mais velha do que eu obrigo ela a me abençoar, e ela tem que me abençoar. Pare de besteira, você está sendo enganado com seus sentimentos malévolos, você está sendo enganado com rancor no coração, com angústia no coração, você está sendo enganado quando o diabo coloca na tua mente coisas sobre a vida dos outros. Deixa eu te falar uma coisa para você. Existem mais de 8.000 promessas aqui, é nelas que você tem que pensar. Existem mais de 8.000 promessas da palavra de Deus, é nelas que você tem que pensar. Você tem que pensar como é que foi Jesus abrindo o mar vermelho. Você viajar nisso, começa a viajar, como é que foi Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e distribuir para 25.000 pessoas. Viaja nisso, se divirta com isso, pense nisso. Meu piercing, irmãos, quase apareceu. Preste bem atenção. Tem gente aí que vai me achar, quando ver essa filmagem, pastor doido, ele usa piercing, vai achar que eu uso piercing, você acredita nisso? Para finalizar, mas para mim bom é estar perto de Deus. Diga comigo, para mim. Diga para mim, bom é ficar perto de Deus. Diga assim, quando algum pensamento ruim vier, eu vou dizer assim para todo mundo: fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e eu proclamarei os seus milagres. Pode dar palma para Jesus. Levante de manhã com a palavra de Deus na tua cabeça. Levante à tarde, esteja ouvindo louvor, ainda que esteja trabalhando, ainda que teu dia seja enfadonho de trabalho, canseira. Vai ali, é Deus na tua cabeça 24 horas, o Senhor 24 horas. É Jesus que eu quero, é Deus que eu quero. Eu não quero outro pensamento, eu quero o Senhor. Vou trabalhar com dignidade, vou trabalhar com seriedade. A hora que alguém vier achando que você é bobo, que você é otário, não pense nisso, não valorize isso. Você é filho de Deus, e o Altíssimo cuida de você. É Ele que te tira do charco de lodo, é Ele que te sustenta, é Ele que te socorre quando você precisa, é Ele que o inimigo articula tudo para destruir a tua vida, e o Senhor vai lá e te livra. Ande na presença dEle, faça dEle o teu refúgio. Quando amanhã de manhã, quando amanhã à tarde, a hora que for, o diabo disser para você assim: olha, está tudo ruim, está tudo dando errado, você vai dizer para o diabo: pois é, diabo, fale isso com meu pai, porque eu fiz dele o meu refúgio, eu fiz dele meu lugar de descanso, e é ele que cuida de mim.
Vamos ficar de pé?